É sobre esse risco que a gente conversa agora com o professor, sociólogo, cientista político, Rudá Hit. Professor Rudá, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Povo News. O senhor enxerga riscos de um conflito nuclear global após essa ofensiva norte-americana contra o Irã, que já era de alguma forma esperada diante aí da falta de consenso entre os dois países, mas a gente não imaginava, claro, o nível, de força desse ataque, inclusive com a atuação ali muito presente de Israel. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Quem tem um interesse realmente de ir até as últimas consequências não são os Estados Unidos, mas Israel. E Israel pode ser contido pelos Estados Unidos. Então a balança está aí, não é? Em relação ao Irã, depende da forma como a população árabe, nem sempre os governos, mas a população árabe percebeu um avanço territorial de Israel na região. Lembrando que o Irã é a Pérsia, aliás, Irã, a tradução é Pérsia, não é país árabe, mas na medida que Israel entra com toda a força na guerra e começa a atacar o Hezbollah no Líbano, isso pode gerar uma reação, eu acho que moderada, dos países árabes. Pode. O que acontece de qualquer maneira? É que, evidentemente, há uma frase que ninguém sabe direito de quem é a autoria, falam que é Ésquilo ou de um político importante da Inglaterra na Primeira Guerra Mundial, mas há uma máxima muito importante de guerra que fala que a primeira vítima de uma guerra é a verdade. Então a gente sempre tem que ter muito cuidado quando a gente analisa os dados que a gente tem. Mas eu até passei para a sua equipe uma arte que está sendo divulgada em alguns sites dos Estados Unidos, em alguns blogueiros de análise de relações internacionais, que mostra que o Irã teria planejado essa guerra, essa reação, em 3 fases. Nesse caso, eles estão na primeira etapa, que é o ataque aos radares. Tem ataques em bases norte-americanos em outros países, como o Catar, mas o ataque principal é aos radares. Para em seguida ir para uma segunda fase de ataque de drones de baixo custo, para entrar na terceira fase, que é a fase mais pesada do Irã, com mísseis supersônicos. Então, nós estamos só começando a ver a reação. Se isso não é mais uma história e que é contada de maneira grandiloquente, como também o Trump faz toda hora. Destruímos tudo. Se destruiu tudo, por que está nessa guerra? Ele já tinha dito que tinha destruído lá atrás, não é? Quando tentou atacar com aqueles aviões super pesados lá, as bases de enriquecimento de urânio. Bom, então, nós temos que ter muito cuidado, mas se é isso que está sendo informado em alguns sites e blogueiros dos Estados Unidos sobre a estratégia do Irã for real, nós estamos no começo de uma escalada muito violenta no Oriente Médio.